Amados, vamos abrir a palavra de Deus para a leitura de um texto sagrado que encontra-se no livro dos Salmos, capítulo de número 33. Os versos que eu vou me utilizar são do 1 ao 3. Glória a Deus. Os louvores tocaram profundamente a nossa alma, mas agora é o momento de ouvirmos a santa palavra de Deus. Glória a Jesus. Capítulo 33, ou número 33, verso 1, a palavra de Deus diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Amém? Podeis assentar, queridos. Amados, a adoração que se faz nesse culto, ela toca profundamente a nossa alma. Sim, amém? Estamos realmente tocados pela forma tão linda como Deus usou os seus servos aqui nesta oportunidade. Eu sei que os irmãos já passaram um dia envolvidos, comprometidos com este tema tão especial, tão importante, que é o louvor e a adoração. A nossa maestra Ariane me pediu que trouxesse uma palavra, e eu estava bem longe daqui quando o Espírito Santo tocou profundamente no meu coração, trazendo este salmo para que eu pudesse, de uma forma rápida, mas explanar aqui com a ajuda do Espírito Santo. E nesta reflexão que temos para essa noite, se utilizando desse salmo, me veio ao coração de pensar sobre a música que toca o coração de Deus, o louvor, a adoração que chega até Deus, o louvor que Ele aceita. Portanto, eu quero dar um tema para essa reflexão: a adoração que Ele aceita. E observando que a música é a arte de nós expressarmos os nossos sentimentos, eu que, pela misericórdia de Deus, falava ao presidente Edmilson, com meus 9 anos de idade, por não ter um instrumento bom, me utilizei de um trombone furado que a igreja tinha na cidade de Itajaí, para começar a aprender música, porque sou filho de pastor, neto de pastor, me criei com os irmãos na música. E diga-se de passagem, muitos que estão aqui, alguma vez tocamos juntos nas 21 cidades que eu já passei, e nós estamos na obra desde que nascemos. E eu sei que a música, ela pode expressar aquilo que realmente está no nosso sentimento. Caros professores, maestros que aqui estão, palestrantes que com muita sabedoria ensinam, os senhores com muita propriedade poderiam falar acerca da música como algo que pode expressar aquilo que está no nosso coração. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesse tempo que eu tenho, observando que no altar a música, o louvor, a adoração, ela precisa ser muito mais do que perfeita, ela precisa ser santa, consagrada, ela precisa ser ungida. E é sobre isso que nós aprendemos com o salmo. Claro que nesse encontro musical, nesse encontro de talentos, de aprendizado, talvez uma pergunta seja corriqueira: qual é a música que nós devemos cantar? Que tom? Qual é a nota? É em si bemol, é em lá bemol? Qual é a tonalidade? Tudo bem, isso tudo é importante. Mas a maior pergunta que deve permear os nossos corações, inclinados a falar de adoração e de louvor, é: qual é o louvor que Ele aceita?
Qual é a canção que toca o coração de Deus? E é exatamente isso que o Salmo vem nos trazer. De forma muito rápida, eu quero dizer a vocês que este Salmo, embora a tradução deste Salmo judaica não vai nos mostrar muito claramente quem realmente é o autor, mas aqui tudo indica, é salmista Davi, um grande músico, um grande musicista e rei, que amava o louvor e a adoração. Observamos também nesse salmo que ele enaltece a criação de Deus e nos ensina a adorá-lo com o coração puro, com o coração sincero. Esta é a teologia desse salmo, é nos mostrar realmente que a adoração, o louvor, precisa ser reverente, precisa ligar a música com o caráter santo que o nosso Deus tem, que nós precisamos ter. E por fim, antes de iniciarmos alguns tópicos, eu também quero dizer a vocês que este salmo é um convite real do salmista a adorarmos ao Senhor, a exaltarmos ao Senhor, porque ele começa dizendo: regozijai-vos no Senhor. Esse termo regozijai aqui, ele vai indicar adorar de forma jubilosa, ele vai indicar adorar jubilosamente, mas também consciente, observando os feitos do Senhor e a sua glória e o seu poder. É sobre isso que nós vamos aprender aqui, é sobre isso que esse salmo nos traz, e com grande relevância nós vamos aprender sobre isso. O que realmente é música? O que realmente deve se fazer para louvar ao Senhor? Será que uma música que é nova, que está em alta, ou aquela que toca o coração de Deus? Ou aquela que realmente o nosso Senhor aceita? Essa adoração viva, essa adoração santa, ela não pode ser feita apenas de melodia, mas ela precisa ser feita de um coração puro, de um coração sincero, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que deseja adorá-lo como ele merece, porque ele é Deus. Então esse salmo, ele é a resposta para nós. Esse salmo, ele nos ensina que nós precisamos adorar ao Senhor diuturnamente, independente das circunstâncias. Eu gosto também de pensar no contexto pelo qual esse salmo foi escrito, porque no número 32 nós vamos ver o salmista falando sobre perdão, vamos ver o salmista falando sobre a alegria de ser salvo, de ser perdoado. Logo, quem é perdoado, quem é salvo, precisa estar disposto a louvar. É por isso que o 33 chama a adoração, porque o 32 fala da salvação. Quantos aqui estão salvos pela pessoa bendita de Jesus? Amém? É por isso que você adora, sim ou não? Amém, é por isso que adoramos, é por isso que exaltamos ao Senhor. O 32 ele fala da salvação, aí ele diz no 33, vamos cantar porque estamos salvos, vamos adorar porque Ele merece. E o interessante é que o 34 fala sobre as batalhas da vida, e nós precisamos ter a consciência de que a nossa vida não é feita só de momentos bons, só de alegrias, mas em meio a essa salvação que merece a adoração, teremos as lutas, e através das lutas nós continuamos íntimos de Deus e aprendemos a crescer na sua presença. Amém? Tendo dito isso, eu quero nesta oportunidade pensar com vocês qual é a adoração que Ele aceita. E o salmista, de forma muito clara, ele diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Foi assim que lemos. E aqui eu encontro algo muito importante: a adoração que nasce na retidão. Qual é a adoração que Ele aceita? Uma adoração de um coração reto. Qual é a adoração que Ele aceita? Uma adoração de alguém que não é apenas um musicista da casa do Senhor, mas é alguém que tem um coração puro na presença de Deus. Interessante que essa expressão justos, que está aqui no texto, essa expressão, esse termo hebraico, extraído do Salmo, mostra claramente de alguém que vive integridade, alguém que anda em integridade, uma vida justa, não a justiça humana,
que segundo Isaías 66 é trapo de imundícia. E justiça humana é o que nós estamos vendo hoje. Justiça humana é algo que pode ser muito mal para a sociedade. Mas a justiça divina, que tem tudo a ver com esse salmo, o justo, aleluia, regozijará. É isso que nós precisamos oferecer. Um coração justo é um coração que toca o coração de Deus. Um coração justo é um coração que adora e ele aceita a adoração. E não é uma adoração que é só barulho. Não é uma adoração que é só a música do instrumento. Porque um instrumento pode se tornar um som maravilhoso, mas de repente ele pode se tornar repetitivo. E até minha mãe, quando eu tocava muito dentro de casa, ela passava um pouco de trabalho lá e dizia: meu filho, larga isso aí um pouco que eu não aguento mais e tal. Porque o instrumento ele pode ser um som apenas. O instrumento ele pode ser um barulho, e os maestros estão concordando comigo aqui. O instrumento em si sendo tocado, ele pode ser um som que pode ser afinado ou não, ele pode, enfim. Mas a adoração sem santidade, ela é o barulho. Agora, a adoração com santidade, aleluia, ela é um som que toca o coração de Deus e ele aceita. E isso é interessante. Isaías capítulo 1, versículo 13, diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Quando o profeta Isaías fala das abominações, dos ais contra Israel, ele denuncia a adoração que Israel estava oferecendo a Deus, uma adoração vã, uma adoração qualquer. E é isso que nós precisamos entender, que Deus está rejeitando alguns cultos que estão sendo oferecidos, porque são cultos que realmente não têm coerência com a vida do adorador. São cultos que realmente não têm coerência com aquele que está a adorar. Que louvor ele aceita? Qual é o louvor que toca o coração de Deus? Um louvor alinhado com Deus. É um louvor de alguém que realmente tem uma vida reta. E aí o salmista diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos. Olha que interessante. E já leu o maestro lá de Joaçaba, João 4. O verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Uma vida de retidão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude para que através da música santa, da música consagrada, vermos vidas rendidas aos pés do Senhor. Através da oração consagrada, vermos vidas que realmente se rendem diante do nosso Deus. Não são apenas músicos que vêm tocar, mas já foi bem dito aqui pelo nosso querido pastor João Evangelista, agora acertei, que a adoração é isto. Não é apenas tocar um instrumento, não é apenas vir aqui executar uma música e depois ir embora, não, é um coração que se rende. Eu trago anotada Leonard de Ravenhill, ele diz assim, Deus não unge instrumento, Ele unge homens e mulheres que tocam com temor a Ele. Olha que interessante, olha que bom pensar nisso. Mas pastor, qual é a música que Ele aceita? A música que o nosso Senhor aceita é uma música com excelência instrumental, porque o caráter de Deus é um caráter excelente. O caráter do nosso Deus, aleluia, é o caráter de excelência. Tudo que o nosso Deus fez, Ele fez com excelência. E olha o que o Salmo diz, e foi lido por nós no verso 2: louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe com o saltério, em um instrumento de 10 cordas. A expressão tocai, eu estava pesquisando, significa tocar habilmente. Esse termo do hebraico tem a ver com tocar com excelência. E nós vamos ver no 33, que ele diz assim, tocai bem. Porque quem toca, não pode tocar algo meia boca como nós falamos.
Quem toca na casa do Senhor precisa dar o melhor. E eu sei a dificuldade dos maestros em estar ensinando, e a gente se atém a preparar uma mensagem, em orar a Deus. A Bíblia diz que no Velho Testamento, a função do levita era preparar o culto. E nós sabemos que ser levita na casa do Senhor não é apenas aqueles que são músicos. Muitas vezes foi falado nisso erradamente. Mas nós sabemos que levita é todo aquele que está envolvido com o culto. Um levita pode ser o pastor nos dias de hoje que prega a palavra. Então, se o pastor precisa pregar a palavra com excelência, com coerência, com estudo, com oração, com unção, também os nossos adoradores que com seus instrumentos louvam o Senhor, eles precisam fazer com excelência. Posso ouvir um amém? É isso que o Senhor quer de nós. Tocai, expressão hebraica que quer dizer tocar habilmente, com propósito, com precisão. Não é no improviso. Não, é para Jesus, então eu vou louvar. A minha voz não está boa, mas é para Jesus, então eu vou cantar. Eu não ensaiei, não tenho bocadura, a palheta está velha, mas eu posso tocar mais um mês com essa palheta. Olha, não, é para Jesus, então eu vou fazer de qualquer maneira. Não, o Senhor quer de nós excelência em tudo quanto fizermos para a sua obra. E Ele diz, louvai ao Senhor com harpa. Olha como o instrumento ele é precioso nesse quesito. O instrumento é consagrado. E a Bíblia diz que quando Davi tocava, quando Davi salmodiava, o espírito mau da vida de Saul saía, oh aleluia, porque havia unção não apenas em Davi, mas também sobre o instrumento que ele dedilhava para exaltar ao Senhor. E é interessante, quando a expressão do Salmo diz, tocai bem, nos dá a entender que o nosso Senhor se agrada quando nós, ao tocarmos na casa do Senhor, fazemos isso com sabedoria. E deixa eu dizer algo, tocar bem não é vaidade. Se o Salmo está dizendo tocai bem, então nós precisamos entender que o Senhor merece o melhor. Pastor, então quer dizer que se o irmão não sabe tocar lá, enfim, nós entendemos as circunstâncias e as limitações, mas nós vivemos em um tempo diferente. Eu estava falando para o presidente Edmilson, que no nosso tempo ele disse que tocava lá até com um trompete feito de mangueira. No meu tempo, se pegasse uma corneta de escola, a gente fazia um trompete dela, porque não tinha trompete. E eu toquei muito tempo trompete na banda. Não tinha trompete. Quando se conseguia um clarinete, era um milagre. Conseguimos um clarinete. Violino, nem se falava. Cello, tampouco. Era um tempo extremamente difícil. Mas naquele tempo de dificuldade, me lembro da banda de Itajaí, Clarins de Sião. Nós tocava para adorar a Deus. Uma vez até o maestro Josemir tocou com nós lá em Luzerna. Nós tocava e dava o nosso melhor para Jesus, e as vidas se convertiam a Cristo naqueles cultos ar livre. E é isso que o Senhor exige de nós. Um louvor que toca o coração de Deus é um louvor com excelência. O músico, ele precisa não apenas ser músico, mas ele precisa ser um intercessor. O músico, ele precisa ter um coração de adorador, ao ponto que ele entra na igreja adorando e ele sai da igreja adorando. Mas por vezes eu vi gente pegar, tocar, arrumar o instrumento e ir embora. Quem já viu isso? Que ele veio só para tocar mesmo, ele não veio adorar. Que adorador, ele está muito longe de ser. Deixa eu falar a verdade, o pastor não consegue pregar se não for ensinando. É assim mesmo. Agora o Senhor quer que antes mesmo de eu me sentir um músico na casa do Senhor, eu venha para a sua casa com desejo de orar, com desejo de buscar a sua presença, com desejo de contribuir na casa do Senhor. Isso é o que toca o coração de Deus. E eu sempre menciono, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, quando houve aquela grande vitória pelas mãos de Jeosafá e o povo de Judá. A Bíblia diz que naqueles dias,
Amon, Moabe e os da montanha de Seir se levantaram contra os filhos de Israel. Mas Deus disse para Josafá: Josafá, pode dizer para o exército que eles não precisam fazer nada, eles só precisam ir para a batalha. Aleluia. E o que tem que fazer lá, Deus? Eles têm que ir lá adorar o meu nome. Eles precisam ir lá e dizer, aleluia, que Deus é o Senhor e a sua benignidade dura para sempre. Ao ponto que eles foram para a batalha contra o exército. E o que fez eles vencer, sabe o que foi? A adoração. Não foi arma, não foi sabedoria humana, não foi, quem sabe, as posses e tudo que eles tinham, não. Foi a adoração. Porque maior que o nosso inimigo é o nosso Deus. E se nós adorarmos ao Senhor, Ele vai colocar por terra os Amons, os Moabes, e nós venceremos a batalha e o nome do Senhor será glorificado. Mas naquela peleja, o Senhor disse: vós não tereis que pelejar. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos músicos, que já passaram o dia inclinados a aprender sobre música. Quando vocês louvam ao Senhor, aleluia, o Senhor está preparando as vitórias para a sua vida. Quando você louva ao Senhor, as portas que precisam ser abertas, o Senhor vai abrindo para você. Quando você louva ao Senhor com teu coração puro, o Senhor prepara a bênção para a tua casa. O Senhor proporciona vitória para você. Agora, qual é a aceitação de Deus mediante aquilo que eu faço? Deus rejeita muita coisa que nós não sabemos. Deus tem rejeitado muitos louvores que são entoados por aí afora. Agora, quando o nosso coração está alinhado à vontade de Deus, quando a nossa adoração, ela realmente é feita como agrada ao Senhor, Deus olha dos céus e o nome dele é glorificado, aleluia, e a vitória do povo de Deus quando nós adoramos, e ele aceita. E quando ele aceita o louvor, realmente ele começa a trabalhar em nosso favor. Quando ele aceita o louvor, as bênçãos e vitórias começam a ser proporcionadas. Ainda, a adoração que ele aceita é uma adoração com cântico novo. E aí ele diz: cantai-lhe um cântico novo. E nós temos dificuldade de entender o que é cântico novo. Que a gente pensa que o cântico novo é o último que saiu aí nas redes sociais, dos melhores cantores desse tempo. Não. Cantar cântico novo no sentido da palavra hebraica quer dizer canção fresca. É uma canção que ela já foi muito cantada, mas ela é fresca. Ela é atual. Porque ela realmente é uma canção nova. Ela é uma canção que faz jus ao salmo que nós lemos. Ele diz: cantai-lhe um cântico novo. Esse cantar-lhe um cântico novo aqui diz respeito a essa adoração, que é uma adoração que talvez já foi muito cantada, mas ela não se torna repetitiva. É uma adoração que faz parte do repertório. E como é difícil escrever música. Às vezes eu digo aqui para a maestra: coloca um hino novo aí, irmã Ariane. E ela: pastor, nós vamos lutar para escrever. Coloca o hino da harpa novo. É difícil escrever, é ou não é? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Criar todos os naipes, preparar tudo para se executar uma canção na igreja, é difícil. Mas quando a gente canta aquele hino da harpa, que a gente pensa que ele está até enjoativo, mas é feito, aleluia, com um coração puro, numa adoração sincera, está fazendo jus a esse verso do Salmo. É o cântico novo que está sendo cantado. E eu não sei porquê, eu sou assembleano roxo. Hino da harpa, para mim, cada dia ele fica mais novo. Eu não sei para vocês, quanto mais eu canto os hinos da harpa, mais novo esses hinos ficam. Sabe por quê? Porque é um cântico fresco, é um louvor que não se torna chato, é um louvor que não é repetitivo. E eu me pego às vezes sentado aqui chorando, enquanto os nossos irmãos da orquestra cantam esses hinos da harpa. Sabe por quê? É um cântico novo, é um cântico que toca o coração de Deus, é um cântico que fala de revelação. E deixa eu aprofundar um pouquinho acerca disso. Observe só, o cântico novo pode nascer de experiências vividas. Vamos lá, vamos fazer uma conexão. Se música é a arte de expressar aquilo que está em nós, quando eu canto um cântico novo,
significa dizer que eu estou adorando a Deus com uma experiência viva. E o que é experiência viva? É alguém que mantém uma comunhão com Deus a certo ponto que quando ele adora, você está pegando a palavra aqui? Você tem uma conexão tão grande com Deus que o hino é de 30 anos atrás, mas quando você entoa ele para o Senhor olha para a terra, deixa eu com a minha ideia de pregador aqui, fulano de tal está me adorando, mas hoje o som está diferente, o tom está diferente, a música está diferente, tem alguma coisa nesse adorador. Sabe o que é isso? É uma experiência vivida com ele, que torna aquele cântico, que às vezes é um cântico antigo, em um cântico novo. Se a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, que, aleluia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso significa dizer que a graça se renova a cada manhã, e se a graça se renova a cada manhã, as experiências precisam ser novas a cada manhã, porque o que tem de músico vivendo de experiência velha, não é pouco. O que tem de músico, e aqui tem também Francisco Beltrão, que já passaram por aqui e não estão mais aqui, sabe por quê? Porque acabou a experiência com Deus. Cântico novo não tem. Nós estamos confundindo que o cântico novo flui de uma banda, de um grupo que ensaia uma música nova, que foi feita agora, que foi lançada agora. Mas nós estamos equivocados. Quando o Salmo nos ensina a cantar um cântico novo, ele está dizendo que nós precisamos ter uma experiência tão real com Deus, tão viva com Deus, que quando nós cantar, ele vai receber aquele cântico, aleluia, como uma expressão daquilo que nós estamos vivendo naquele momento, seja de luta, seja de alegria, seja de problema, seja de bênção. Nós estamos comunicando com ele um cântico novo, e ele está recebendo. É por isso que quando o salmista convida para cantar, ele diz: regozijai-vos justos e cantai um cântico novo. Aí vem a expressão tocar bem. Como é lindo isso aqui, como é perfeito, como é maravilhoso. O Senhor se agrada de alguém que toca bem. E é interessante que o salmista no Salmo 40 diz: ele colocou um novo cântico da minha boca. Nós não conseguimos fazer um cântico novo, nós executamos músicas novas, mas quando vem de Deus, olha que conexão, o cântico é novo porque Deus coloca em nós o cântico, e aí quando a gente oferece, ele se torna novo. Quem colocou o cântico novo na boca de Davi, não foi ele, por ter estudado uma canção nova, ele disse que foi o Senhor. Salmo 43, pôs um novo cântico na minha boca, ou seja, a inspiração veio de Deus. O louvor é ensaiado aqui, mas quem inspira é o Senhor. O louvor é preparado na orquestra, mas a inspiração vem do alto, e nós precisamos deixar de ser mecânico, nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus tem para nós, ao ponto de mudar repertório de música. A gente fica tão metódico, sim ou não? Não, tem que ser aquilo ali, querido. Deus pode dirigir a adoração da igreja, e se Deus dirigir, eu sei que para a orquestra é mais difícil, mas Deus pode dirigir. E tem músico às vezes que não gosta que o maestro mude, mas eu quero louvar a Deus por aqueles que estão entendendo que às vezes é necessário uma mudança de música, de adoração, de louvor, porque Deus está inspirando alguém, e quando essa inspiração vem, é nesse momento que a verdadeira adoração chega no coração de Deus. A adoração, por fim, para nós terminar, que Ele aceita, é uma adoração com júbilo. É uma adoração que tem um júbilo contagiante. Porque tem pessoas que tocam, a gente fica com tristeza de vê-los tocar, porque eles estão tão tristes tocando. Na verdade ele já é um crente triste, porque ele se tornou músico, então ele não contribui, ele não ora. Ele chega na igreja, ele nem se levanta para adorar, porque ele está com o instrumento e não pode levantar.
Irmão, se tiver alguma coisa na mão que me impedir de levantar as minhas mãos para adorar a Deus, eu quero me converter de novo ao meu Jesus. Porque eu não quero nunca jamais deixar de levantar essas mãos pequenininhas para o meu Deus e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, e chorar na sua presença. Nós estamos vivendo esse tempo de tanta gente metódica, que não, eu só faço isso. Antes de eu ser um musicista da casa do Senhor, eu preciso ser um adorador por completo, alguém que toca o coração de Deus. A expressão júbilo, do original aqui, quer dizer grito de vitória. Porque às vezes a gente tem que tocar piano, é assim que fala? Se eu não estou enganado, que faz dias que eu não toco mais. E eu vi um maestro pedindo para tocar piano, principalmente os ataques ali, né, os instrumentos, os naipes que são mais fortes. Mas tem hora que a gente precisa gritar. O pastor João Evangelista citou o capítulo 6 de Josué. A Bíblia diz que quando Israel gritou, quando eles gritaram, não é quando eles tocaram piano, não, porque a música tem o piano e tem o forte, e o extra forte, eu acho que é assim, né? Você que me ensinou. Se eu não aprendi bem, você é culpado. Estamos brincando com o pastor, com o presbítero Josemir. Tem o forte, e tem hora, irmão, que tem que fazer a coisa ficar forte mesmo. Amém? E aqui na nossa igreja, aqui nós, para a glória de Deus, mas aqui nós fazemos esse púlpito ficar pequeno, porque quando é para adorar, é para adorar. Deus não se agrada de culto morto, amém? Eu posso ouvir um amém? Deus não se agrada de um crente que não adora, não. O louvor precisa ser com júbilo contagiante. E sabe o que o Senhor Deus vai fazer? E eu estou crendo que vai começar hoje na vida de alguém. Quando você tocar, o som do teu instrumento vai ser que nem uma arma poderosa, vai cravar no coração de alguém, e essa pessoa vai ser, aleluia, restaurada pelo poder da adoração. Ele disse: tocai bem, mas tocai com júbilo. Tocai bem, mas tocai com alegria. Tocai bem, mas seja esse louvor um louvor que faça com que realmente as muralhas venham cair por terra. O júbilo no culto é sinal de liberdade. Lembre-se do Salmo 126, quando o Senhor restaurou. Então quando o Senhor nos restaurou, eles cantaram, quando eles tinham saudade de Jerusalém, eles disseram que então a nossa boca se encheu de riso. Então nós começamos então a adorar com muito cântico. Sabe o que é isso? É porque quem realmente tem história de restauração na sua vida, adora com júbilo. Quem é realmente, aleluia, alguém que recebeu do Senhor uma vitória, ele sabe adorar de forma contagiante. Veja que interessante, a vitória na adoração jubilosa, a vitória na adoração vibrante. Ah, mas aqui não pode fazer barulho, hoje em dia está tudo assim, claro, tem as leis sonoras por aí, mas hoje não faz muito barulho que espanta as pessoas, não. O barulho da música sacra, o louvor que se toca na casa do Senhor, contagia as pessoas que vão chegando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. A igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, elas louvavam a Deus e caíam na graça do povo. E por que tem louvor que cai na desgraça do povo? É o antônimo daquilo que está no capítulo 2 de Atos, porque é um louvor ruim de ouvir. Deixa eu dizer para os irmãos, estamos vivendo uma geração de pessoas que ligam o celular e tem música boa para ouvir. Então quando eles vêm no culto, eles querem ouvir música boa. E nós que somos servos do Senhor, precisamos oferecer o melhor para o Senhor. Tocar bem, está lá no texto, e com júbilo. Não é tocar bem e não ouvir o som, não. Tem que tocar bem e tem que sair o som. Deus quer ouvir o louvor daquele que toca, mas tocar com júbilo, contagiante, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Charles Spurgeon dizia assim: alegria é a atmosfera natural dos céus,
traga um pouco dela para dentro do culto. Olha o que ele disse, o grande pregador: a alegria é a atmosfera natural dos céus, porque o céu que desce para a terra é o louvor, aleluia, na terra, que se compara ao louvor do céu. E eu vou dizer mais: se nós não quisermos adorar como ele merece, a Bíblia diz, João viu lá na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse, os irmãos conhecem a Bíblia, ele viu os anciãos adorando ao Senhor e dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E existe adoração e Deus não precisa da nossa adoração. É necessário entender isso, que se nós não adorar, Ele não precisa de nós. Mas Ele nos deu habilidade, Ele nos deu talento, Ele nos deu condição, Ele nos deu instrumento, Ele nos deu família, Ele nos deu igreja, Ele nos deu oportunidade, Ele nos deu tudo. E por Ele nos dar tudo, nós precisamos ser um adorador por excelência. Coloque-se de pé que eu quero orar com você.